O IELTS tem duas versões, a versão Academic, que é para quem vai estudar, e a versão General Training, que é para quem vai imigrar ou trabalhar. E aí, o que acontece? A pessoa não sabe que tem as duas versões do IELTS, por isso que eu falo que é importantíssimo você entender o que é o teste, como que ele funciona. Ela não sabe que tem as duas versões do... Nessa live aqui você vai aprender a como marcar o seu teste do IELTS e também vai saber o que acontece no dia do exame. Isso aqui é uma coisa muito importante, né, gente? Porque presta atenção aqui. Se fosse para eu te perguntar agora, você fala assim, ó, marca o seu teste do IELTS. Você sabe lá marcar seu teste do IELTS agora? Você sabe como é que faz para marcar? A maioria não sabe, e isso é muito importante, porque quando chegar a hora, você tem que saber como que faz para marcar o seu teste. Aí você já tem que saber quando que é o momento certo de marcar, o que vai acontecer no dia do seu exame, o que pode fazer, o que não pode, o que você pode levar para a prova, o que você não pode. Isso é importantíssimo de você saber, para você não acabar dando uma má nota, igual a gente fala lá em Minas Gerais, e marcar o seu teste errado ou fazer coisa que você não pode e não deve no dia do seu exame, tá? Então, é importantíssimo que você saiba isso. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu gosto sempre de começar pelas coisas mais óbvias. A primeira, né, que eu quero falar é o que eu mais vejo as pessoas errando sobre isso. A maioria das pessoas erram na hora que vão marcar o teste do IELTS porque elas fazem o quê? Elas marcam o teste assim que elas decidem que vão fazer o IELTS. Você, descobri que eu preciso fazer o IELTS, eu quero estudar na Austrália, vou marcar meu IELTS. Ela vai lá e marca. Ou então a pessoa vai lá, decide que quer imigrar para o Canadá. Aí ela descobre que tem que fazer o teste do IELTS. Vai lá e marca. Erradíssimo. Erradíssimo. Esse é um dos erros mais comuns que eu mais vejo. A pessoa marcar o teste do IELTS na hora errada. Qual que é a hora certa para você poder marcar o seu teste do IELTS? Já vou dizer aqui para você não cometer esse erro. Eu, Simon, dentro da minha metodologia, do que eu ensino, eu falo para vocês marcarem o teste do IELTS de vocês quando você atingir 70% de simulados positivos. Você fala assim, nossa, Simon, como assim 70% de simulados positivos? Não estou querendo dizer que você só vai marcar o seu teste do IELTS quando você estiver atingindo 70% da nota. Não é isso. 70% de simulados positivos é o seguinte: em 70% das vezes que você faz o simulado do teste do IELTS, você consegue a nota que você precisa? E isso é 70% de simulados positivos. Imagina aqui comigo que a cada 10 simulados que você faz, em 7 você consiga a nota que você quer. Então você tem 70% de simulados positivos. Quando você atinge 70% de simulados positivos, é a hora de você marcar o seu teste. Vamos supor que você está lá treinando, aí você faz simulados lá, e você, tomando, por exemplo, com um exemplo, 10 simulados, que é uma média aí. Você fez 10 simulados, e aí em 6 dele você conseguiu a nota que você precisava. Não é a hora de você ir marcar o seu teste. Na minha visão, já é muito arriscado você ir para o teste assim, porque você só tem 60% de certeza que você consegue aquela nota, entende? Só 60% das vezes você consegue a nota que você precisa. Então você tem que estar atento a isso, de ir marcar a sua prova, de ir fazer a sua prova, quando você já tiver uma margem de segurança um pouco maior. E por que eu falo 70%? Porque 70% já é uma margem de segurança bem tranquila. Significa que a cada 10 simulados que você faz, 7 você consegue a nota que você quer. Pô, vai lá e marca o seu teste do IELTS. Já é um indicativo alto de que vai dar certo, que você vai conseguir aquela nota novamente. Agora, quando a sua média está ficando bem baixa, aí já fica mais complicado. Eu não recomendo que você vá marcar o seu teste do IELTS. Aí você fala assim, mas Simon, como que eu vou fazer para saber se eu tenho 70% de simulados positivos? Você pensa assim. Aí é o seguinte, se você está estudando por conta, você não tem ninguém para te orientar e para te direcionar, você vai ter que marcar aí na mão mesmo. Você vai marcar assim, ó, hoje fiz um simulado. Consegui a nota que eu queria nas habilidades? Não. Então você já marca aquele como não. Aí semana que vem você vai fazer um outro. Dia tal, consegui a nota que eu queria? Não, você vai marcando. E aí você vai conseguir ter a porcentagem dos simulados que você consegue a nota em relação aos que você não consegue. Vamos lá, o que é o segundo erro que eu vejo as pessoas fazendo aqui? O IELTS tem duas versões, a versão Academic, que é para quem vai estudar, e a versão General Training, que é para quem vai imigrar ou trabalhar.
E aí, o que que acontece? A pessoa não sabe que tem as 2 versões do IELTS, por isso que eu falo que é importantíssimo você entender o que que é o teste, como que ele funciona. Ela não sabe que tem as 2 versões do IELTS, ela vai lá e marca qualquer um. E aí, às vezes, a pessoa vai estudar, ela vai fazer um mestrado, ou um doutorado, ou até mesmo um college em outro país. E aí, para isso, ela precisa do IELTS Academic. Ela vai lá e faz o quê? Marca o General Training. O que que vai acontecer? Perder o teste. Você vai ter que fazer de novo o teste, porque o teste que a instituição pede é diferente daquele que você marcou. Então, cuidado com isso na hora que você for marcar o seu teste. A gente vai falar disso aqui. Deixa eu ver lá, ó. A Geisiane, como conseguir esse simulado? Geisiane, existem vários sites na internet que oferecem simulados até de maneira gratuita, né? E tem os sites oficiais do British Council, da IDP. Ali você vai conseguir simulados, óbvio que não são muitos, né, nessas instituições oficiais, eles colocam um lá para você poder treinar, e existem alguns sites pagos para você ter simulados oficiais, tá joia? Vamos lá. O que que acontece quando a gente tem essa situação da pessoa não saber a hora certa de marcar o IELTS, vai lá e marca de qualquer jeito? Acontece uma coisa que é muito, assim, é triste, mas também foi a culpa da pessoa, que é a pessoa vai lá e fala assim: "Ah, eu vou testar, né? Vou fazer o IELTS para testar". Você já ouviu alguém falando assim? Vou lá fazer o IELTS para testar, só para ver como é que é. Só que na cabeça da pessoa, inconscientemente, ela desenvolve uma expectativa. E aí, quando essa expectativa é frustrada por ela não conseguir, já que ela só marcou para testar, achou que ia conseguir, ela frustra essa expectativa. E aí, muita gente acaba fazendo o quê? Desistindo. A pessoa desiste do plano, desiste de estudar fora, desiste de imigrar, simplesmente porque ela não conseguiu ali a nota no IELTS. Ela desiste. O teste do IELTS ele não é barato, né? A gente já viu aqui R$ 1.100 que está no Brasil. Ele não é barato. Dependendo de onde você mora, você ainda vai ter que viajar para fazer o teste. Vai ter que pagar hospedagem, alimentação. E aí você vai lá e faz o teste de forma errada, na hora errada, melhor dizendo, e aí você larga aquilo ali, você desiste, ah, não quero mais, isso não é para mim. Sendo que se você tivesse se preparado, se você soubesse a hora certa de fazer o seu simulado, nada disso teria acontecido, tá? Então a gente vai ver aqui hoje como que você faz para marcar o seu simulado. Eu já falei com você que a hora certa, né, de marcar o seu simulado é quando você atingiu 70% de simulados positivos. Presta atenção, fazer simulados do IELTS é diferente de treinar simulado do IELTS. Quando a pessoa tá na preparação sem saber, né, direito o que ela faz da vida, ela fala: "Ah, vou pegar uns simulados aqui e vou fazer". É igual nada. Treinar simulado é diferente. O que que é o treino? Eu já cansei de dizer isso aqui para vocês e vocês vão me ver falando isso aqui bastante. Treino é repetição com intenção. Isso que é um treino. Qualquer treino. Treino de musculação que você tá lá fazendo, treino de natação, treino de luta, igual eu faço jiu-jitsu, treino de IELTS. Treino é repetição com intenção. Então, quando você vai resolver um simulado com a intenção de aplicar as técnicas ali para conseguir a nota que você quer, aí sim você está treinando e está no caminho certo. Então, tenha isso em mente, tá, gente? Para você não acabar fazendo por fazer, porque isso aí não vale nada, tá? É a mesma coisa que nada. Vamos lá, vamos seguir aqui. Como que faz para você poder marcar o seu teste do IELTS com detalhes? Presta atenção, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir se onde você mora existe um centro de aplicação, um local onde se aplica o IELTS. É isso que você tem que fazer. A primeiríssima coisa. Vamos supor, eu, Simon, quando eu estava no Brasil, morava numa cidade lá no interior de Minas Gerais. Tinha algum local que aplicava o IELTS? Não, óbvio que não. Interior de Minas Gerais, 20 mil habitantes. Aí o que eu descobri? Que a cidade mais próxima era Belo Horizonte. É a cidade onde tinha o exame com marcação do IELTS. Então é isso que você tem que fazer. Como que você vai fazer isso? Você vai lá no Google e aí você vai digitar lá assim, ó, Book IELTS e o nome do país que você tá. Talvez você não esteja no Brasil. Você vai colocar lá Book IELTS, que é agendar o IELTS, mais o nome do país. Por exemplo, Book IELTS Australia, que você está na Austrália. Book IELTS England, se você estiver na Inglaterra. Aí vai aparecer os sites oficiais que marcam o IELTS. Quais são os sites oficiais? Pode ser a IDP ou British Council, né? E aí vai aparecer um desses dois, ou British Council ou a IDP. E aí você vai escolher qual que você quer fazer. As duas são bancas que aplicam o teste do IELTS. Pode fazer na que você quiser, tá? O teste vai ser o mesmo.
A diferença é que a IDP é australiana e o British Council é britânico. E aí você for lá, Book IELTS Brasil. Aí vai aparecer o site, você vai clicar nele. E aí você vai descobrir qual é a localização mais próxima de você. Talvez você more numa cidade do interior. Então não vai ter o teste do IELTS na cidade que você mora. Você vai ter que descobrir qual é a cidade mais próxima que aplique ele. E aí tudo é tudo online, gente. Tudo lá no sistema de marcação, você vai prosseguindo. Se tiver tudo certo na cidade que você está, perfeito. Se não, você vai escolher a cidade onde você quer fazer o seu teste do IELTS e aí você vai seguindo as etapas lá. Vai preencher o seu nome, o seu endereço, vai preencher o seu documento, que geralmente é o passaporte. E aí você vai seguindo e no final você vai fazer o pagamento. E aí você vai receber um e-mail de confirmação e o seu teste está agendado. Mas presta atenção aqui, ó. Se você tiver alguma deficiência que atrapalhe o seu teste do IELTS, ou alguma deficiência de aprendizado, ou alguma deficiência física que te atrapalhe fazer o teste do IELTS, se você tem algum déficit de audição, algum déficit de visão, que te atrapalhe fazer o IELTS, se você tem TDAH, alguma dessas coisas, entre em contato com o centro de aplicação da prova, onde você quer fazer, antes de você marcar. Porque senão você vai marcar no centro errado, porque nem todos os locais vão conseguir fazer adaptação. Mas, para essas pessoas, o IELTS é adaptado. O que significa isso? Significa que você consegue fazer algumas adaptações na sua prova. Por exemplo, a pessoa que tem TDAH, ela consegue um tempo extra no listening, no reading, ela consegue fazer pausas durante o teste. Então, existem algumas adaptações para quem tem esse tipo de situação. Então, entre em contato com o local onde você pretende fazer a prova para que eles possam organizar isso para você. Até aqui tudo bem. E aí tá, você marcou o seu teste do IELTS, tá lá feliz e pimpão esperando. É isso? Não, claro que não, né? Você já viu ali que você não pode fazer uma coisa dessa, marcar o IELTS e deixar lá, Deus dará. Desculpa, você tem que fazer o quê? Até o dia da sua prova, você vai fazer algumas coisas. Dentro do que eu ensino, eu falo que existem 3 etapas na sua preparação. A etapa de preparação mesmo, que é quando você vai assistir aulas, né, para se preparar para o IELTS, para você aprender o conteúdo. Depois tem a etapa de execução, que é quando você vai treinar as técnicas que você aprendeu. E depois tem a fase de reta final. A reta final, eu, Simon, considero que se você está a menos de 90 dias do seu teste, você já está na reta final. E aí, presta atenção, marcou o seu teste, já está na reta final. O que você vai fazer? Você tem um cronograma de simulados para você poder fazer. Você tem que continuar, não só exposto ao idioma, né, com a exposição guiada, mas também fazendo treino das técnicas com os simulados. Você vai começar lá, 90 dias antes da prova. Segundo o que eu ensino, né, Simon? Você vai começar lá, um simulado por semana. E aí depois, quando você entra 45 dias, você vai aumentar. Depois, quando você entra 60 dias, você vai aumentar essa frequência. Depois, quando você entra 30 dias, 15 dias antes da sua prova. Para quê? Para que você consiga chegar na hora do seu exame o mais confortável possível com o ambiente de prova. Então, não é só marcar o teste e ficar lá esperando. Você tem que marcar e continuar a sua preparação. Outra coisa, marcou seu teste, continua a preparação, chegou no dia lá. Se você for ter que viajar, eu espero, né, que você não vá no dia mesmo. Você vá pelo menos um dia antes. Por quê? É importante você ir ao local para você saber onde é. Parece bobeira, né? Parece óbvio que você tem que conhecer o lugar que você tem que fazer a prova. Mas é isso mesmo, óbvio tem que ser dito. Por exemplo, quando eu, Simon, fui fazer minha prova, fui fazer lá em São Paulo, na IDP. Inclusive eu falo, se você for fazer o seu teste do IELTS, vai lá, faça lá na IDP. Se você for meu aluno, inclusive, vai lá e ainda fala que é meu aluno. Eu custei a achar onde era, porque eu fiquei hospedado num hotel e o endereço eu não conseguia achar o número do prédio. Esse tipo de coisa pode te atrasar e fazer você perder o seu teste. Então, se você for viajar para algum lugar para fazer a prova, separe um momento para você ir lá no local da prova antes e saber onde que é, para você ficar tranquilo com isso aí. Não vai cometer uma bobeira, uma burrice dessa de perder a prova porque você não sabia onde é. Beleza, aí o que vai acontecer no dia? Você chegou lá, você achou o local, chegou no dia da prova, tá lá tenso igual um animal, não tá conseguindo controlar a ansiedade. O que você vai fazer? No dia do teste, se prepare
já se prepare para ser recebido lá no centro de aplicação em inglês. É muito comum que isso aconteça. Eles vão falar com você tudo em inglês, a comunicação deles vai ser tudo em inglês com você. Já fique pronto, porque isso é bem comum. Aquela conferência que eles fazem lá dos seus dados, do seu passaporte, a sua assinatura, a foto, tudo isso é em inglês. Então já vá pronto esperando que isso aconteça com você. Pode ser que eles vão falar português? Pode. Mas pode ser que eles não falem também com você, que eles já vão te receber de cara em inglês. Abriu a porta, já vai falar, "Hi, how are you?" Já fica esperando isso. Aí, o que que acontece? Eles vão fazer, como eu disse, a conferência lá administrativa dos seus documentos, sua assinatura, tirar sua foto, porque no seu test report, o seu relatório, né, vem uma foto sua. Então, tudo isso eles vão fazer lá administrativamente. E aí você vai ficar esperando numa sala. Geralmente tem uma galera lá que você vai ficar esperando junto com ele. Nesse momento, você já analisa lá os seus colegas, né? Não tem concorrente, no ar você está concorrendo só com você, mas você já dá aquela avaliada na galera para você ver como é que tá o nível de tensão. Você vê a cara da pessoa ali, cada um, tem uns que tá tentando ler no que pode no último momento, tem uns que estão rezando, tem uns que estão tenso. Você vai bater o olho na galera ali e ver, porque você vai estar lá no meio deles. E aí, o que que acontece? Eu já falei para vocês que o speaking, ele é feito em um momento diferente dos outros testes, o listening, reading e writing. O listening, reading e writing são feitos juntos, todos juntos. O speaking, ele pode ser ou antes ou depois desse bloco. E aí, se você vai fazer o seu speaking antes, se o speaking vai ser o primeiro que você vai fazer, geralmente é o próprio examinador que te chama. Geralmente é o próprio examinador que vai te chamar para a sala. E aí ele vai te chamar para a sala, ele vai te cumprimentar, né, obviamente. Não precisa você ficar tentando puxar papo com o examinador aqui, porque isso não vai aumentar nada na sua nota. Então, ele vai te chamar, você vai sentar, ele vai conferir novamente o seu documento ali. Aí você vai ver que ele vai pegar um gravador, vai falar assim, eu sou o fulano de tal, estou aqui com o candidato número tal para fazer o teste no centro de aplicação número tal. Aí ele vai colocar o gravador em cima da mesa. Ele vai pegar um cronômetro, e vai apertar. Neste momento, o seu teste começou. Aí ele vai durar lá o tempo que é o teste do speaking. Quando você for fazer as outras provas, o próprio pessoal lá do staff, né, o pessoal administrativo, vai te encaminhar para ser colocado lá na prova. E aí, cada teste vem depois do outro. É um atrás do outro. Você vai fazer o speaking, acabou o speaking, vai começar o reading, acabou o reading, vai começar o writing. É um atrás do outro. Obviamente que eles vão te dar umas instruções ali no início, né? Como que funciona o sistema de computador, ver se o seu computador está funcionando. Se você for fazer o IELTS na versão do papel, eles vão entregar toda a prova de todo mundo da sala ali primeiro, antes de você começar. Antes de eu prosseguir aqui, deixa eu ver a pergunta aqui da Letícia, ó. Melhor marcar o speaking antes ou depois? Não existe diferença. Você que escolhe. Você pode escolher o momento que você quer fazer o speaking. O que eu, Simon, recomendo aos meus alunos? Escolha fazer primeiro aquilo que é mais tenso para você. Se o speaking é o mais tenso para você, eu recomendo que você faça antes. Porque aí você já elimina aquilo ali e você vai para outra prova com a cabeça tranquila. Ah, não, mas é o listening que é o meu mais tenso. Então faça o listening primeiro, depois você vai no speaking. Só que, se você fizer o listening primeiro, você tem que saber que você vai fazer listening, reading e writing, um atrás do outro. Então, não existe certo e errado aqui, viu, Letícia? Você pode marcar no momento que você achar que é melhor para você, tá joia? Não tem essa um certo ou errado aqui não. Vamos lá, vou falar com vocês aqui agora o que vocês devem levar, o que não deve levar, o que pode levar no dia do seu teste. Vocês têm que atentar para uma coisa aqui, ó. Tem coisas que você deve levar para o dia da sua prova e tem coisas que você não deve levar no dia da sua prova. No dia da sua prova, o que você deve levar? Você deve levar o seu documento. Geralmente, esse documento é o passaporte, tá? Que você leva. Além disso, você vai levar caneta transparente, é um fundo transparente, lápis e borracha. Caneta, lápis, borracha e passaporte. É isso que você vai levar. Presta atenção. A borracha você vai levar se você for fazer o IELTS na versão do papel, óbvio, né? Se você for fazer o IELTS na versão do computador, você não precisa levar. O que você pode levar se você quiser? Presta atenção. Se você vai fazer a versão do computador, obviamente você vai digitar. Mas se você quiser levar, você pode levar o lápis com a caneta e a borracha, porque você vai poder fazer lá o seu rascunho. Eles vão te dar uma folha de rascunho. Outra coisa que você pode levar no dia do seu exame é
uma garrafa d'água. Mas atenção, a garrafa d'água tem que ser transparente, tá? Que nem essa aqui, ó. Ela é transparente, dá pra você ver o que tem no fundo. Se você aparecer lá com essas garrafinhas da Starbucks, essas garrafinhas chique aí que vocês têm, que não dá pra ver dentro da garrafa, eles não vão te deixar entrar com isso aí. Beleza? Outra coisa, o que você não pode levar? Isso aqui é bom, porque tem gente que acaba dando bobeira. Você não pode levar de maneira alguma. Primeiro, dicionário. Pelo amor que eu te peço, né? Você vai fazer um teste de inglês. Você não pode levar um dicionário. É igual eu for fazer uma prova de concurso e eu levar a matéria que eu estava estudando. Não pode. Segunda coisa, você não pode levar o seu relógio. Não pode. A única pessoa que vai marcar o tempo na hora da sua prova é o seu examinador. Dentro da sala vai ficar um relógio lá grande para você poder ver e saber que horas que tá, para você não ficar perdido no espaço e no tempo. Mas durante o teste do speaking ali, só o examinador marca o tempo, você não vê. Então você não pode levar dicionário, relógio e nem pertences pessoais. O que é isso? Celular, bolsa, você não pode levar isso. Mochila. Na verdade, você tem um local lá, né, tipo um armário, que você vai poder guardar isso lá. Mas você não pode entrar no local de prova com isso. Programe-se para seguir corretamente conforme isso aí. Outra coisa que é muito importante, atenção para o banheiro. Cuidado com o banheiro. Como assim, Simon? Cuidado com o banheiro. Você está falando que eu não posso ir no banheiro durante o IELTS? Pode, você pode ir no banheiro, mas eu não recomendo. Sabe por quê? Se você parar para ir ao banheiro, você pode ir ao banheiro, mas o tempo da prova não para. E aí você está lá no meio do seu teste do reading, que é 60 minutos só, para você resolver 40 questões daquelas 3 sessões de texto. Ai, tô com vontade de ir no banheiro, vou no banheiro. Você pode ir ao banheiro, mas o tempo não vai parar. Se você gastar 5 minutos para ir no banheiro, você vai perder 5 minutos, porque o tempo não para. Então, a minha recomendação para você é, antes de ir fazer sua prova, não saia bebendo água igual um camelo e vá ao banheiro. Controle-se para tentar não ir, tá? Não é que você não pode ir, você pode ir, mas controle-se para tentar não ir. Olha lá o pessoal falando, isso é tenso mesmo, ó. Usar fralda, gente, pelo amor de Deus. A Aline falando ali, ó. Bacana, mas é verdade, né? E nesse ponto, o IELTS é um teste físico também. Porque pensa só, você não tá ali só sob uma pressão psicológica, né? Um estresse psicológico. É físico, você tá sentado naquela cadeira ali por mais de 2 horas e meia, quase 3 horas, seu corpo tá sentindo aquilo ali também. E se você tiver que fazer suas necessidades, seu corpo vai sentir mais ainda. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui, ó. A Letícia ali, ó. Costuma ser pago esses locais para deixar a bolsa, carteira, celular? Eu não posso falar de todos os locais, mas eu acredito que eles vão fornecer o local para você guardar os seus pertences de maneira gratuita, sim. Por isso eu recomendo que você não leve. A maioria deles tem, porque geralmente é uma escola, e aí na escola vai ter lá os armários para você guardar. Inclusive nesse que eu falei lá em São Paulo da EDP, tem sim. Você vai lá, você vai guardar os seus pertences, tá? Mas você não vai poder entrar no local de prova com eles, tá joia? Vamos lá. Aí, gente, agora eu tenho que entrar num momento aqui bem específico com vocês, tá? É muito comum acontecer alguma coisa durante o seu teste que te atrapalhe. Por exemplo, você tá lá fazendo o seu teste e do lado tem uma construção. Sei lá, aquele negócio que fica fica lá. Já pensou? Você acha que isso aí atrapalha o seu teste? É claro que atrapalha. Se isso te tirar a concentração, se isso te atrapalhar no seu teste, tem uma coisa para você fazer, eu vou te falar. Outra situação, o ambiente que você tá é muito barulhento. Tá acontecendo alguma coisa no prédio que você tá fazendo, que estão aplicando, estão dando uma festa lá, tem som alto, tá te atrapalhando a concentração. Ou então, você tá lá no speaking e aí o seu examinador tá falando umas coisas estranhas para você. Presta atenção, coisas estranhas no sentido de ele tá sendo muito pessoal, ou ele tá dando a entender que tá te julgando ali já. Se você se sentir prejudicado em algum momento durante a sua prova, preste atenção nisso aqui. Qualquer uma dessas situações que acontecer, se você se sentir prejudicado durante o momento da sua prova, você vai terminar o seu teste e imediatamente após, você vai lá na recepção e vai fazer uma reclamação formal. Presta atenção, você vai fazer uma reclamação formal do que aconteceu. Você vai falar, ó,
eu quero fazer uma reclamação formal porque estava com a construção ali do lado e tirou minha concentração. Ó, eu quero fazer uma reclamação formal porque o examinador xingou minha mãe. Sei lá, tô imaginando aqui. Quero fazer uma reclamação formal porque estava com uma festa aqui no andar de cima e tirou minha concentração. Você tem que reclamar na hora. Se você esperar o seu resultado sair para depois reclamar, esqueça, não vai mudar sua nota de jeito nenhum. Você está pagando pelo teste. É um dever deles registrar a reclamação se você quiser. Então, qualquer coisa que acontecer, você não pode deixar para reclamar depois. Tem que reclamar na hora. Depois não vale. Cuidado com isso. É muito aluno que chega falando que aconteceu uma coisa lá no centro, ou deu um defeito, acabou a energia. E aí, quando voltou, teve que reiniciar o computador. Já apareceu no meio do teste, ou teve que reiniciar o teste. Você tem que falar isso. Faça isso pelo seu bem. Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. E aí, quanto tempo que demora para sair o seu resultado, depois que você terminou o seu exame? Foi lá, fez o teste, falou lá, seja o que Deus quiser, foi embora para casa. Quanto tempo demora para sair o resultado? Presta atenção porque tem diferença aqui. Se você vai fazer o seu teste na versão do papel, né, você vai escrever o seu teste, eles pedem um prazo de 13 dias úteis para sair o seu resultado. Se você for fazer o teste na versão do computador, eles pedem um prazo de 5 a 7 dias úteis. Mas, na verdade, eu já vi saindo bem menos, tá? Eu já vi o caso que saiu com um dia. Saiu com um dia o resultado. Então, assim, sem dúvida alguma, a versão do computador, ela é muito mais rápida na hora de produzir o resultado, tá? Porque pensa, o listening e o reading é automático ali. Se acabou o teste, o sistema já sabe a sua nota, né? Na versão do papel, como você tem que escrever, eles têm que pegar, passar aquele papel numa máquina, aí a pessoa tem que pegar, contar, saber quanto que tirou. Então, ali no computador não tem isso, é na hora, então por isso sai mais rápido o resultado, tá? E aí existe uma coisa que é chamada de remark. O que é remark? Se você tiver em inglês americano, você vai falar remark, né? Que é remarcar. Não é remarcar o teste para você fazer de novo, né? É remarcar de dar as notas novamente, né? A gente fala no teste do IELTS que você está sendo marked. Você está sendo... Eles vão fazendo as anotações da sua nota. Então, quando você pede remark, é uma reavaliação da sua nota. E quando que você deve pedir o remark? Vamos supor que saiu lá a sua nota, você precisava de 7 em todas, por exemplo. Você precisava de 7 em todas, e aí lá no listening você tirou 6,5, só meio pontinho. Será que compensa pedir o seu remark? Ou então você foi lá, precisava de 6 em todas, e no reading você tirou 5,5, meio pontinho. Será que compensa? Não. Não é sempre que você pode pedir o remark, tá? Na verdade, você pode, só que você está pagando dinheiro à toa. Sabe por quê? O que acontece? O teste do listening e o teste do reading são objetivos. Ou você acertou a resposta, ou você errou a resposta. Não tem outra saída. Então, ali é objetivo, não tem o que discutir. Ou você acertou, ou você errou. Agora, se o meio ponto, ou um ponto e meio que você precisa for no speaking ou no writing, aí talvez compense você pedir o seu remark, porque aí vai ter uma nova avaliação daquela prova, tá? Então, se você não conseguiu a nota que você queria no speaking ou no writing, talvez compense você pedir o remark sim, tá? Como que funciona o remark? Ah, Simon, eu não consegui a nota que eu precisava, vou pedir meu remark. Calma, a nota que você recebeu, como que você acha que foi no seu dia do teste? Você acha que você foi injustiçado e que você realmente foi melhor do que aquela nota? Ou você acha assim, ah não, essa nota aqui foi eu mesmo que tirei, eu vou pedir para tentar aumentar. Isso não acontece. O remark é interessante de ser pedido quando você acha que aquela nota realmente não condiz com o seu desempenho na prova. Pois não, eu treinei bastante e realmente a minha nota aqui no speaking não condiz com o que eu estava recebendo de feedback. Ou a minha nota no writing não condiz com o que eu estava treinando antes. Aí compensa você pedir o remark. E como que funciona? O remark é uma coisa paga. Significa que você vai fazer o remark e você vai pagar para eles analisarem novamente. Você vai pagar. O remark, se não me engano, no Brasil, ele está por volta, hoje, né? Abril de 2023, ele está por volta de R$ 620, tá? 600, R$ 620, depende da cotação aí e tal. Então o remark está nessa casa. Você vai pagar para eles analisarem a sua nota. E aí o que acontece?
Se lá na frente eles falarem assim, ó, analisamos aqui e realmente você tá com essa nota, não vamos aumentar. Aí você perdeu o seu dinheiro. Perdeu não, né? Você pagou para ter essa análise e eles não vão devolver seu dinheiro. Agora, se eles fazem a análise e falam assim, ó, realmente, a sua nota precisa ser aumentada, vamos passar ela aqui meio ponto para cima. Aí você não paga e eles te devolvem o dinheiro. Então, o remark é algo que pode ser muito interessante quando realmente existem motivos para você pedir ele. Analisaram lá, subiram essa nota, eles vão te devolver o dinheiro. E aí você fala assim, Simon, mas e se eu pedir o meu remark e eles diminuírem a minha nota? Presta atenção aqui. O remark, por ser um mecanismo de reavaliação, ele não te prejudica. Porque o que acontece? No teste do IELTS, se você pedir o remark, a sua nota nunca vai ser rebaixada. Então, é um instituto que só pode te beneficiar ou te deixar na posição que você já está. E se eles não decidirem subir a sua nota, eles não vão diminuir. Não vai acontecer, por exemplo, isso aqui, ó. Você tirou 5 e você precisava ter tirado 6. Aí eles vão falar assim, ó, na verdade, nós analisamos aqui e vimos que você merece um 4. Isso não vai acontecer. Pode respirar tranquilo e aliviado ali, porque no teste do IELTS, se eles não subirem a sua nota, você vai manter a nota que você tinha antes. Isso é muito importante de você saber na hora do seu remark. O que é o único problema do remark que eu vejo? Para você pedir ele, você tem que pedir ele até 6 semanas depois que sair o seu resultado. Se você deixar 6 semanas, dá 1 mês e meio, né? Se você deixar passar desse momento, você não pode pedir mais o remark. Mas vamos supor que você pediu o remark lá, saiu o seu resultado, ficou inconformado lá, acha que realmente você está no nível maior, no outro dia você pediu o remark. O que acontece? O remark tem um prazo para ser avaliado novamente, que dura de 2 a 21 dias. Geralmente demora. Então, geralmente vai demorar aí pelo menos umas 3 semanas para sair o resultado do seu remark. Então, você tem que analisar isso aí dentro da sua estratégia, das suas datas e dos seus prazos, se compensa para você, tá? Já vi casos que o remark saiu muito rápido, mas geralmente não é isso que acontece, beleza? A última coisa que eu preciso falar com vocês é sobre o cancelamento do IELTS. Será que depois que você pagou o teste do IELTS, dá para cancelar? Será que eles te devolvem seu dinheiro? Pois é, existem algumas regras para isso, tá? E a melhor forma de você saber essas regras é entrando em contato com o centro de aplicação onde você marcou. Essa é a melhor maneira. Mas, via de regra, de forma geral, se você pedir o cancelamento da sua prova com mais de 15 dias de antecedência, eles cancelam a sua prova e te devolvem 75% do dinheiro. É assim que funciona. Então, por isso que eu falo mais uma vez, só marque o seu teste quando você realmente estiver na hora de marcar o teste. Porque se acontecer alguma coisa e você precisar cancelar, se der para cancelar porque você está a mais de 15 dias do seu teste, você só vai receber 75% do valor de volta. Então, cuidado com isso, tá? Só marque o seu teste na hora que tiver para marcar mesmo. Pessoal, muito bem. Dúvidas? E precisa marcar com antecedência em relação às vagas? Eu não sei se você estava aqui desde o inicinho, né? Mas aí eu falei que lá no início você tem que entrar no site, e aí lá no site você vai ver os locais de aplicação da prova, né? E aí você vai descobrir a agenda daquele centro onde você quer marcar. Vai depender de onde você vai marcar, tá? Por exemplo, quando eu, Simon, fui fazer lá em Belo Horizonte, que eu fiz lá em Belo Horizonte também, só tinha uma vez por mês. Enchia muito rápido. Quando abria a marcação, já fechava. Agora, se você for fazer, por exemplo, lá na IDP em São Paulo, praticamente todo dia eles têm. Tem vários dias na semana. Então, vai depender da agenda do centro lá que você for fazer de marcação, beleza? Bom, acho que é isso, né? Pessoal, fechamos a nossa live de hoje. Gostaram da live? Uma boa noite para vocês, pessoal. Cheers!